Na minha opinião, o jiu-jitsu, principalmente para as mulheres, é uma defesa pessoal importantíssima. Olá pessoal, sou o Mohamed, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui na Academia BPT Odivelas. Tenho o prazer de conversar com o professor Denis. Obrigado, professor. Obrigado, Mohamed, pelo convite também. Para quem não me conhece, sou o Denis Araújo, tá? Sou faixa preta formado pelo Arnaldo, do Marcelo Bernardo, Marcelo Rosa, faixa preta dele já desde 2010. Então é isso aí, eu vim aí para colaborar de alguma forma com vocês. Quando começaste a treinar jiu-jitsu, sonhavas com algo diferente do que estás a viver hoje? Olha, sinceramente, o jiu-jitsu eu comecei a treinar, foi de uma forma inusitada, foi uma brincadeira praticamente, que eu era da musculação, treinava muita musculação e fazia capoeira. E nessa academia, tinha o pessoal do jiu-jitsu, a gente tinha muita amizade e os caras sempre me chamavam para ir para treinar lá e tal. Uma vez eu falei assim, fiz o convite, fui lá, eles me bateram muito, né? E eu peguei gosto por aquilo e tô até hoje. Isso aí foi no meados de 99, 98, não sei bem dizer o ano certo, mas foi nessa altura mais ou menos. Isso foi no Brasil, não é? Foi no Brasil. Eu sou do estado do Paraná, o nome da minha cidade é Paranavaí, tá? Agradeço muito aos meus amigos lá o Evandro Negão, Evandro Branco, Calanguinho, que é os caras que me inspiraram e que fez eu pegar o bichinho pelo jiu-jitsu, e é onde eu tô até hoje. O professor tem, além de jiu-jitsu, tem experiência em outras artes marciais também, já competiu no MMA e eu já vi as suas lutas no YouTube e fiquei muito admirado. A qualidade técnica, a agressividade, a maneira como misturavas as coisas, muito bonito de ver. Então, na verdade, era uma arte marcial que eu nunca tinha pensado em fazer, né? Em poder estar no meio, né? Foi através do meu professor, o Arnaldo, na altura, que ele foi também lutador de MMA há muitos anos, antigamente, e me motivou a fazer uma luta. Você é um cara bom, não sei o quê, começou a colocar aquela pilha em mim, tu consegue, você vai chegar lá, eu acho que você vai dar eu confio em você. Aí aqui dali veio aquela sementinha, né? Vou fazer. E realmente aqui dali eu fiz uma luta de iniciantes, né? Na altura foi uma luta muito dura para mim, porque era para ter lutado até 70 quilos e o cara que eu lutei já tinha 82. Então, porque o cara que eu ia lutar, na verdade, não conseguiu bater o peso, aí perguntaram para mim se eu queria lutar com outro atleta. E nessa altura o cara tinha 82 quilos, eu estava numa fase de dieta e naquela altura não tinha muita orientação nutricional, estava mesmo fraco. Mas fiz uma boa luta, perdi por pontos, mas foi boa luta. Foi uma experiência muito boa. Inclusive aqui na BPT Odivelas, pessoal, todas essas modalidades que o professor já fez e representou ao mais alto nível, existem aqui ainda. O professor que dava aula de boxe a ele, ainda dá aula aqui. Tem aqui boxe, capoeira, MMA, no-gi também, jiu-jitsu sem kimono. E tem Muay Thai, né? Muay Thai também. Também tem Muay Thai. Existem virtudes ou regras que são essenciais para a tua escola? Assim, na verdade, eu passo praticamente que todas as academias querem, né? Tipo, respeito com o tatame, respeito com o próximo, o fato de você fazer uma amizade sólida, uma coisa que tipo, um puxa pelo outro, respeitando o espaço do outro, a capacidade um do outro, entendeu? Aí depois vem a cena de higiene, que é uma coisa que todos nós professores temos que dar atenção a isso, principalmente para cuidar dos alunos que estão cá e também em si para ficar uma coisa mais agradável, né? Clean, muito bonito. Achas que existe comemoração desrespeitosa ou exagerada? Assim, eu já tive em vários cenários desses, já vi algumas coisas assim que eu particularmente não concordo, né? Com aquela cena de ter ganho uma luta e aquela comemoração ser um pouco demasiada, né? Sim. Perante o atleta que está ali, o caso, o perdedor. Só que também, no mesmo tempo, é uma coisa inusitada, né? Que a pessoa
tipo, tá fazendo aquilo ali, às vezes não tem a certeza, não tem aquela confiança, e às vezes acaba agindo dessa forma pelo impulso, pela alegria, não é por uma forma desrespeitosa, penso eu, né, olhando assim de outra forma, de outro ângulo. Mas quem não tá por dentro do circuito, na verdade, quem vive o jiu-jitsu mesmo, na verdade, ou qualquer outra arte marcial, entende o porquê daquela alegria. Só que as pessoas que estão fora, que não percebem muito, vê aquilo ali como uma falta de respeito. Falta de respeito, sim. Tá vendo? Mas tirando isso, no meu ponto de vista, quando é praticamente desrespeitosa, até o próprio árbitro pode dar uma puniçãozinha para ele, tipo, calma lá, que as coisas não é bem assim, respeita seu colega, respeita o atleta que está aqui, respeita a história dele. E é assim que eu vejo, entendeu? Ok, sim. Eu digo isso porque o professor aqui tem alunos muito bons, tem o Gonçalo, tem o Lucas, tem o Edir, o próprio Cabral, mas são pessoas com resultado, mas nem por isso cometem esses exageros, por isso achei importante perguntar, porque acho que é uma coisa que também, se calhar, vem da escola, do professor. Também, pode acontecer isso, vem muito da escola ou propriamente da pessoa mesmo, né? Só que eu sempre fui um cara muito respeitoso com relação às pessoas que eu luto, indiferente se ganho, se perco, eu sempre tento ver ele como um amigo, como chega ali na hora da luta, a gente tem, o nosso trabalho é assim, vai ter um ganhador e um perdedor, né? Então a gente tem que saber respeitar isso, que a gente pode estar na situação de campeão, de ganhar. E se a pessoa fizer uma forma desrespeitosa, você também não vai gostar. E vai ficar aquela cena de inimizade. E hoje eu vejo que o jiu-jitsu mudou muito com relação a isso, principalmente. Sim. Que antigamente tinha aquela cena de equipe para equipe, essa equipe não mistura com essa. Hoje não, hoje a arte já está pegando nas pessoas que essa fase já passou, e a cena do jiu-jitsu, a cena de estar lutando um com o outro, aqui dali vai te fazer você ficar mais forte, ficar mais respeitoso, fazer aquela amizade legal com o cara. Isso é muito importante no esporte hoje, para o crescimento também. Sim, sim. É verdade. Hoje em dia há espaço para todo mundo. Qualquer um pode treinar jiu-jitsu. Perfeitamente. Sim. Não tem idade. Tem muita gente que acho que chega aos 30 anos, 40 anos. Já tô velho, não consegue. Você pode fazer muita coisa, só basta querer. Basta querer, é verdade, sim. Né? É verdade, pessoal. E mesmo se quiser competir, também há possibilidade para isso, porque com certeza. Não colocam... Existem camadas de competições dos 18 aos 29. Isso. Essas pessoas são consideradas adultas, lutam na categoria adulto, não lutam com quem tem 30 anos ou mais. Então há sempre equilíbrio, pessoal. Falando em competições, como é que foi a tua preparação para o Mundial, o processo todo? Então, o nosso processo todo do Mundial foi 20 dias antes lá para os Estados Unidos, né? Estive em Boston, na Academia Êxodo, né? Lá com meu amigo Iago Jorge. Foi lá que eu fiz um camp de 20 dias. E foi praticamente muito proveitoso, aprendi muita coisa, treinei muito mesmo, né? Treinei muito, aprendi muita coisa. E também o fato de estar lá no meio praticamente da nata do jiu-jitsu, é surreal aquilo. Surreal, né? É cara que você vê no YouTube, estando lá, falando com as pessoas, dando atenção, falando do jiu-jitsu. Pessoas tipo Letícia Ribeiro, que é uma antiga lá do jiu-jitsu, que já fez história, Roger Gracie, Cyborg, tantos que agora nem recordo tantos aqui os nomes, né? Se cruzar com eles assim, como a gente estamos falando um com o outro, e falam, olá, tudo bem? Pegar na mão, trocar uma ideia, tirar uma foto, ver o Tainan, ver o Andy Murasaki, ver os Mendes. Então isso aí foi muito bacana para mim, muito legal mesmo. Sim. Foi muito interessante. E voltando à preparação. A preparação foi muito dura, tá? Eu aprendi muito lá com o Iago. O Iago é um atleta muito forte, muito bom de jiu-jitsu. Onde eu tive a oportunidade de ficar lá 20 dias com ele treinando bem. Aprendi muita coisa, agradeço muito ele, tá? É um cara que motivou a gente muito para ganhar. Para ganhar. E é isso. Não,
Eu acho que o jiu-jitsu tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa... tens sempre a oportunidade de estar no mesmo palco com os teus ídolos. Isso. É Isso que é mais importante. É o que eu falo. Muitas vezes a gente olha no YouTube, vê um cara muito bom, que nem o Tainan, o Andy, fora muitos outros, né? Sim. Tipo o Gustavo Batista, uns caras que eu gosto de ver o jogo, dos Mendes, do Rômulo Barral, desses caras todos. E você olhar para eles assim, e ele é uma pessoa que nem você, começou como, às vezes, com incerteza, com aquele receio, e hoje estão nesse nível, por quê? Porque eles acreditaram, correram atrás, e estão lá bem forte, e instruindo e motivando pessoas a fazer cada vez mais o jiu-jitsu e praticar arte. É a mesma coisa o que descreveste, essa sensação de estar com as pessoas, é a mesma que eu sinto quando venho aqui fazer as visitas. Sim. Porque és as pessoas que eu admiro muito no jiu-jitsu, não só pelos resultados, mas também pela tua postura. Uhum. E eu sou muito grato por isso no jiu-jitsu, de poder conviver e agora ter essa oportunidade de poder conversar contigo e não pôr uma coisa assim muito difícil. O professor foi muito acessível para mim. Sim. E agradeço muito por isso. Acho que é uma pessoa que faz muito pelo jiu-jitsu aqui em Portugal. Opa! E, obrigado por você ver dessa forma e motivar. É verdade. E acho que isso merece ser visto e apreciado. Acho que merece ser visto e apreciado. Como eu disse, não só constrói campeões, mas também constrói atletas e pessoas que passam mensagens positivas. Não por palavras, mas pela maneira como se comportam. Então, eu acho assim, eu faço com que as pessoas aqui se sintam à vontade, no mesmo tempo, além da gente ser um professor de jiu-jitsu, a gente não é só um professor, é um formador de caráter. É verdade. Né? É um formador da pessoa ser homem, ser verdadeira um com o outro, e é isso, eu tento passar para a pessoa ter esse carinho um pelo outro, e aquele carinho tipo, como se fosse uma família, um pai, querendo sempre o bem da pessoa e a evolução. Eu penso dessa forma com relação ao jiu-jitsu, sabe? E todos os amigos que vêm aqui também a prestigiar meu trabalho, eu tento dar uma atenção maior para tentar que a pessoa entenda aquilo que eu estou querendo passar para ele, que querendo ou não é um pouquinho mais de conhecimento, que vai cada vez ajudar ele mais e mais na sua vida e também na arte, né? Existe algum campeonato que não seja do mesmo nível que o Mundial, mas que tenha sido tão importante ou especial? Falando em Mundial, o professor ficou em terceiro lugar no Mundial e na categoria dele tinha mais de 60 atletas. Tinha 67 atletas na minha categoria e eu consegui ficar em terceiro lugar com a graça do meu bom divino Deus, deu tudo certo. E é isso aí. E pessoal, às vezes a gente espera estar numa academia de luxo, treinar com campeões mundial, mas o professor é um exemplo. Ele começou aqui o trabalho dele de zero, foi trabalhando com os alunos, treina com os alunos, não tem campeões mundiais aqui para treinar, mas mesmo assim fez acontecer. E para mim isso é uma motivação extra. Eu posso trabalhar e assim conseguir também. Eu penso assim, você, em qualquer lugar que você esteja, desde que você tenha um parceiro para você treinar, que tenha vontade também e te ajuda, você consegue chegar em qualquer lado, qualquer campeonato grande e com um bom nível de jiu-jitsu e o melhor, você tem que acreditar no que você aprende, no que você faz, porque todos também passaram por essa fase, né? Hoje as pessoas que têm uma academia renomada, todos começaram do nada, praticamente, entendeu? Hoje tem lá campeões mundiais, isso, aquilo, é porque eles acreditaram também e estão seguindo o caminho, né? E as coisas com certeza vai evoluindo e vai melhorando. A intenção é essa também, entendeu? Eu queria te fazer outra pergunta também em relação aos mais graduados. Achas que os mais graduados têm algum dever com os menos graduados?
por exemplo, ajudá-los a se orientar no tatame, ajudá-los a escolher os rolas? Sim, isso é muito importante, porque assim, a pessoa quando é menos graduada, ela não tem noção praticamente dos seus movimentos, né? Eles acham que estão tranquilos, mas estão fazendo muita força, e dependendo a situação física, tipo, vamos lá, se for uma pessoa que seja mais fraquinha, mais magrinha, se pegar um cara que é mais forte, o movimento dele se torna muito agressivo para aquela pessoa. Então a gente tem que sempre saber casar as lutas também para poder fazer com que o jogo seja mais compatível para o outro, e assim os dois conseguem evoluir, né? Em vez de ser um só. E com relação aos olhos dos graduados, tá aqui a treinar, mas tá sempre olhando os outros que são menos graduados para poder ter uma atenção maior, tá cuidando para não se aleijar, porque às vezes a gente, quando é menos graduado, não tem muita noção de movimento, torções, e para que a carreira deles seja pequena, a gente está sempre olhando e cuidando deles também. Existe algum campeonato que não seja do mesmo nível que o Mundial, mas que te trouxe algum tipo de felicidade ou que foi especial? Para mim, o campeonato europeu, para mim, é um campeonato muito importante, que é um campeonato que o mundo todo vem nesse campeonato para poder participar, né? E o fato do europeu ser aqui em Portugal, em Lisboa, é muito importante, dá muita liberdade para as pessoas que vêm de outros países vir para cá, pelo fato de ser um país com mais facilidade, tipo, tanto em alimentação, em lugar para dormir, com relação ao preço, turismo, essas coisas, né? Eu acho que com relação aos outros países, lá fora é muito mais caro e aqui é muito mais viável aos atletas, né? Então eu acho muito importante isso, tá? E tirando o Mundial, tem outras competições, que nem o Internacional de Massa, também eu acho um campeonato muito bacana, que é lá onde está o pessoal mais master, né? Que luta nessa competição também, e você vê ali pessoas assim, tipo, com uma certa idade, procurando melhorar, tentando se testar, tentando ver como é que tá, e se jogando ali, todo mundo feliz, ganhando ou perdendo, fazendo aquela amizade, fazendo aquele convívio, é muito bonito, muito legal. Sim. A última pergunta tem a ver com defesa pessoal, porque o jiu-jitsu é uma arte, para quem não sabe, foi criada para defesa pessoal. Foi assim que surgiu o jiu-jitsu. Eu queria saber, em termos de defesa pessoal, o jiu-jitsu é a melhor opção? Ou... Na minha opinião, o jiu-jitsu, principalmente para as mulheres, é uma defesa pessoal importantíssima. Porque é muito corpo a corpo, que geralmente uma pessoa, quando vai agredir uma mulher, ele vai querer pegar ela, agarrar ela, forçar ela, fazer qualquer coisa. E se ela tiver um domínio com relação ao jiu-jitsu, ela consegue se safar muito bem, de sobressair daquilo dali, sair para fugir, chamar uma ajuda. Isso é muito importante. Não quer dizer que o jiu-jitsu seja melhor, né? Sim. Mas como podemos citar a capoeira, o Muay Thai, o kickbox, o boxe, desde que a pessoa tenha confiança naquilo que faz e faça na situação tipo espontâneo, né? Uma situação que você não está à espera, geralmente as coisas acontecem quando você não está à espera, né? E você tem que ter aquela frieza para poder encarar aquilo ali, tem que ter uma firmeza mesmo para poder sair daquela situação que pode ser até trágica, né? Trágica, sim. Então, eu acho que qualquer arte marcial, na verdade, é uma defesa pessoal muito boa. Mas voltando no que eu faço, eu acho que o jiu-jitsu é o melhor. Eu também concordo, sim. Porque o jiu-jitsu dá a possibilidade de uma pessoa mais leve, mais fraca, conseguir dominar, ou até fazer com que a pessoa, tipo, numa situação de luta, conseguir desmaiar ou aplicar uma técnica de jiu-jitsu, finalizando, ou no mata-leão, ou mobilizar e chamar ajuda. Isso o jiu-jitsu dá essas armas todas para a pessoa que, no caso, sofreria um ataque. Um ataque, sim. Não só propriamente para as mulheres, como 100% para homens também, e até para as pessoas que mais fracas, com pessoas mais fortes, ou pessoas que já fazem qualquer outra atividade. Jiu-jitsu também, desde o momento que tem um ataque, um confronto, tem um corpo a corpo, e toda luta vai para o chão.
Sim. E a pessoa que sabe chão está 100% praticamente garantido que vai sobressair daquela situação. Sim, é verdade. Professor, fique à vontade para dizer o que quer que seja. Pode ser um conselho ou um incentivo. Então, eu quero agradecer a todos que vão ouvir esse podcast nosso aqui, essa conversa, né? Espero que vocês tenham percebido praticamente o meu pensamento com relação ao desporto, que é a arte marcial que eu faço, que é o jiu-jitsu. Convido vocês, quem um dia tiver a oportunidade de praticar, venha fazer uma aula de jiu-jitsu, vocês vão gostar muito. Jiu-jitsu é uma coisa que eu falo que é uma terapia, onde as pessoas chegam aqui com um pensamento e saem daqui leve, preparado para o dia a dia, te dando confiança, ajudando praticamente as crianças que vêm vindo hoje a sair da obesidade, dos jogos, comprometendo elas com arte marcial, aprendendo. E isso é o futuro do mundo, né? As crianças, não só as crianças também, como as pessoas que têm uma certa idade, que não tem possibilidade de fazer nada, venha fazer também um jiu-jitsu. O jiu-jitsu vai te ajudar muito, tanto no seu dia a dia, ou como pessoal também. E outra coisa, quero te dar boa sorte. Muito obrigado. Lá no Europeu de Nogui. Vai lá, dá o seu melhor, você é um bom atleta, você é um cara que sabe lidar com suas situações e está se dando muito bem. E eu tenho visto seu trabalho também, está correndo muito bem. Tá de parabéns. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Essa foi a nossa conversa. O professor tem muita coisa para nos passar. Não dá para ser tudo hoje, mas fica aqui já uma outra convite para uma próxima vez a gente organizar mais uma outra conversa. Ossa, jiu-jitsu. Obrigado.